Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre como prospectar cliente. Hoje eu vou ensinar para você o que você deve fazer para fechar com aquele cliente que não vai reclamar do seu valor. Já pega o caderninho para anotar. Antes de qualquer coisa, você precisa entender quais são os primeiros passos para uma prospecção bem feita. Então, primeiro você deve se perguntar que tipo de cliente eu quero conquistar, qual a dinâmica do meu mercado, quem são os meus principais concorrentes e o que esses concorrentes fazem que eu ainda não faço. Quando você tiver resposta para todas essas perguntas, você deve levar em consideração a sua situação no mercado digital. Se por acaso você for um empreendedor iniciante e quer saber como conquistar os primeiros clientes, primeiro você deve se responder a duas perguntas. Qual o seu perfil de cliente, no caso a sua persona, e qual a melhor forma de vender o seu produto ou serviço para esse cliente. Mas caso você já tenha mais conhecimento, tempo de atuação no mercado digital, você deve pensar em dois cenários possíveis. O primeiro é aquele que você não está satisfeito ainda com a estratégia de prospecção que você usa, ou no caso, segundo cenário, em que você acha que precisa expandir e conhecer novas técnicas. Em qualquer um dos casos, é importante que você tenha foco no seu potencial cliente. Apenas sabendo quem ele é, como é o seu comportamento na hora da compra, quais dores e necessidades eles têm, é que você vai conseguir chamar a atenção dele para ter uma oportunidade de conseguir fechar aquela venda ou aquele contrato. A partir do momento em que você tem a resposta para todas essas perguntas, fica muito mais fácil entender a estratégia por trás da prospecção. Entenda que se você mudar isso, você vai conseguir muitos clientes. Você com certeza já usou esse tipo de abordagem. Ei, eu tava aqui vendo seus conteúdos e eu acho que dá para melhorar bastante com a minha ajuda. Se você utiliza esse tipo de estratégia, pare agora mesmo, porque você pode estar... Imagine você no lugar da pessoa que recebeu essa mensagem. Você tá ali dando seu sangue para produzir conteúdo de qualidade, para mostrar o seu valor, a sua autoridade no nicho, e de repente aparece uma pessoa que você nunca viu antes na vida, no seu direct ali, no seu WhatsApp, às vezes também acontece, e de repente essa pessoa começa a criticar e diminuir o seu trabalho. Tenta se imaginar por um minuto no lugar dessa pessoa. O que era para ser uma abordagem amigável para oferecer suporte e parceria, às vezes pode parecer uma afronta para quem recebe. Você pode ter certeza que nesse cenário, das duas uma, ou o cliente vai rir e vai pensar: da onde saiu essa pessoa que eu nunca vi mais gorda para vir criticar o meu trabalho, para vir falar mal daquilo que eu faço sem ter um mínimo de noção das coisas, entendeu? Ou existe também a possibilidade dele se auto-sabotar por pensar que isso é um pensamento generalizado que as pessoas têm sobre o trabalho dele. Então, muitas vezes você, na intenção de ajudar, pode acabar desanimando o empreendedor, principalmente se esse empreendedor for iniciante. Então, em qualquer um desses cenários, você pode acabar se queimando com aquele possível cliente. Não tem como você passar uma boa primeira impressão utilizando esse tipo de abordagem. Eu sempre digo isso. Tá, Jéssica, mas então qual a maneira certa de fazer a prospecção? Já anota aí. Primeiro passo: selecione no mínimo 4 perfis de experts que você tem como referência, que você gosta do trabalho, ou 4 perfis de concorrentes grandes que você tenha. Segundo passo: escolha um perfil para poder fazer a prospecção desse dia. Lembrando que é importante que sempre que você for fazer uma prospecção nova, você buscar utilizar perfis diferentes para mudar o público aonde você vai pesquisar. Passo número 3. Depois de escolher o perfil de quem você vai utilizar para pesquisa, é bom que você analise os conteúdos que ele postou. Geralmente a gente confere os últimos 3. E desses 3, aquele que tiver o maior engajamento, você vai selecionar para fazer a sua pesquisa. Passo número 4. Depois de você escolher qual post ali você vai utilizar para poder fazer a sua pesquisa, é só você analisar quais perfis mais engajaram com aquele conteúdo. Então, primeiro você analisa nos comentários. Você precisa ver quais daqueles perfis que estão ali que têm os pré-requisitos para serem possíveis clientes seus. Por exemplo, se você for um social media, você tem que procurar por perfis de pessoas que são empreendedores digitais, donos de e-commerce, produtores de conteúdo, no geral, pessoas que utilizem aquele perfil para atuar no mercado digital. E aí, então, é só você salvar o arroba dessas pessoas que atendem a todos esses requisitos em algum bloco de notas que você tenha no seu computador ou no seu celular. Mas a gente indica que você faça essa prospecção sempre pelo computador, porque daí fica mais fácil
fácil de você visualizar. Não precisa ficar ali saindo e voltando pelo celular. Pelo computador é muito mais fácil. E aí, então, depois que você terminar essa pesquisa nos comentários, é só você continuar fazendo a mesma pesquisa, mas na lista de pessoas que curtiram aquele post. Agora é o quinto passo. Depois que você tiver feito toda essa pesquisa e tiver com uma lista pronta com pelo menos 30 perfis, essa seria uma média boa para você começar, é só você analisar quais deles você achou mais interessante, quais oferecem algum valor e, principalmente, isso é muito importante, quais desses perfis te despertaram a vontade de querer trabalhar junto, querer agregar ao trabalho que ele já faz, enfim, tá ali junto com aquela pessoa. Agora o passo número 6. Comece fazendo isso com o primeiro perfil e depois faça com todos eles. Primeira coisa, você vai seguir esse perfil. Segundo, você vai curtir os 3 últimos conteúdos que ele postou. E terceiro, abra o direct dele e comece a sua abordagem. Esses 2 primeiros passos vai servir para você chamar a atenção dele e demonstrar que você teve interesse em conferir o conteúdo dele também. É importante você entender que, como você quer a atenção dessa pessoa, é importante que primeiro você dê atenção para ela. Então é basicamente uma troca que vocês vão fazer. As pessoas gostam de se sentir importantes, então quando ele notar que veio uma pessoa no direct dele, mas que essa pessoa se deu o trabalho de seguir ele, de conferir a lista de conteúdos dele e que teve o carinho de falar com ele de uma forma amigável e acolhedora, a pessoa vai se interessar em falar com você. Você pode ter certeza que ela vai pensar que não é só mais uma pessoa mandando Ctrl+C, Ctrl+V ali no direct dela. Ela vai querer sim te dar toda a atenção do mundo porque você primeiro deu atenção para ela. Agora sobre a sua abordagem. Depois de fazer a sua lista, selecionar os perfis, você deve justamente fazer o oposto da abordagem que a gente falou no início. Você precisa falar sobre os diferenciais que você achou que essa pessoa faz ali no perfil dela, o que você achou bom, o que te chamou a atenção. Você precisa entender que quando você quer a atenção de alguém, você precisa fazer com que ela se sinta importante. E isso é muito do comportamento do ser humano. As pessoas gostam de atenção, elas gostam de se sentir importantes para alguém. Aí sim é o momento certo de você chegar e falar que teve vontade de agregar ao serviço dela, ao trabalho que ela já faz ali. Porque a melhor forma de você começar um diálogo com alguém que ainda não te conhece e despertar o interesse dela em querer responder você, é você falar sobre o trabalho dela de uma maneira positiva. Então, já que numa prospecção é tão importante essa parte do chamar a atenção, que seja de uma maneira positiva. E não criticando aquilo que ela já faz, como a gente comentou no início. Um exemplo de copy que a gente usa para abordagem é essa. Parte 1. Você se apresenta, fala sobre o trabalho dela e explica o que você oferece. Por exemplo, oi, tudo bem? Me chamo Jéssica, fundadora da Colasso Consultoria Digital. Nos últimos dias acabei esbarrando com o seu perfil e tenho que dizer, curti muito o seu trabalho. A forma como você aborda os temas é de um jeito bem diferente do que eu costumo ver por aí. Então eu vim te fazer uma proposta muito legal. Provavelmente você ainda não nos conhece, mas nós oferecemos vários serviços de dentro do marketing digital, como social media, design, estratégia de vendas, edição de vídeo, Nutella, Nugget, identidade visual, anúncios online, entre outras coisas. Então essa seria a primeira parte. Agora a segunda parte da nossa copy. Você reafirma sua autoridade no nicho e oferece um link clicável para ela poder ter uma amostra daquilo que você oferece ali, seja um produto ou um serviço. Exemplo disso, nós utilizamos as estratégias que o Érico Rocha ensina no Fórmula de Lançamento e no Insider, e que também foi responsável pelo nosso faturamento de 6 dígitos em 30 dias. Então aqui nessa parte você está reafirmando a sua autoridade naquele nicho, quem de fato você é e o porquê você cobra o valor que cobra. Hoje nós estamos com vários planos que incluem mais de um tipo de serviço. Tenho certeza que você vai se interessar. É só clicar no link para conferir as informações. Agora a parte número 3, que é o fechamento, a criação de conexão e aonde você pede o retorno dela. Eu gostei bastante do seu conteúdo e acho que com a nossa ajuda nós podemos fazer um projeto incrível. Como dizem, o céu é o limite. Se você gostar da ideia, pode conversar melhor sobre isso sem nenhum compromisso. É só me avisar aqui. Então, depois que você conseguir fechar com aquele cliente ou conseguir fazer alguma venda para ele, é importante que você continue nutrindo esse cliente. Esse é um processo que você sempre vai precisar fazer para manter esse cliente fiel àquilo que você oferece e continuar engajando com você nas suas redes sociais, acompanhando o seu trabalho. Uma coisa é muito importante que você entenda. Ter um número grande de clientes não significa ter clientes engajados e satisfeitos. Agora, como você pode manter o seu público fiel, como você pode trabalhar a satisfação do cliente, você vai entender nas outras aulas que eu vou entregar no nosso kit social media, que
que vai estar disponível a partir do dia 25 de julho, na segunda-feira. Você já pode estar efetuando a sua compra com desconto de 51%, que vai ficar pelo valor de apenas R$ 97. Ao adquirir o seu kit, você vai ter acesso a mais de 100 ideias para conteúdos, que no caso dá mais de 3 meses que você não vai precisar se preocupar com ter novas ideias e para engajar os seus seguidores, para atrair mais audiência. Você também vai ter acesso a mais de 100 artes profissionais editáveis, 3 estratégias digitais de alta conversão em PDF. A primeira delas, 10 passos para aumentar suas vendas online. A segunda, como fazer vendas pelos stories. E a terceira, anúncios do Instagram. Tudo o que você precisa saber sobre. Além também de 3 bônus incríveis. O primeiro deles é a videoaula de como aplicar o marketing de conteúdo no seu perfil. O segundo é o passo a passo para você criar a estratégia perfeita para o seu negócio. O terceiro bônus é um template editável que você pode utilizar para fazer o seu e-book, que vem até com 40 páginas. Então todo esse material do kit ele foi minuciosamente pensado para você que é empreendedor digital, produtor de conteúdo, social media, estrategista de conteúdo, que atua no mercado digital sendo iniciante ou não, mas que tem um problema que não consegue resolver, que é o de não conseguir crescer no mercado digital e não conseguir sair do lugar. Então essa é a virada de chave que te falta. Agora, para finalizar a nossa aula, você precisa entender que se você trabalhar na sua prospecção de uma forma inteligente e investir tempo nisso, porque prospecção leva tempo quando bem feita, com certeza esse vai ser o primeiro passo para mudar o seu cenário no mercado digital.